Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13. Todos acharam, amém? Então, alguns irmãos ainda procurando. Lá no final do Novo Testamento. Hebreus 11, de 1 a 13. Assim nós lemos a palavra de Deus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Até aqui, meus irmãos, a carta aos Hebreus é de autor desconhecido, é alvo de alguns debates, quem teria sido o autor dessa carta. Por exemplo, Lutero vai atribuir essa carta a Apolo, né, que era um conhecedor das Escrituras daqueles dias. A quem for atribuísse essa carta? A Barnabé, a quem atribua a Paulo, a quem atribua a Lucas, e assim há uma infinidade de opiniões. Mas uma coisa a gente tem certeza: o verdadeiro autor é Deus. O conteúdo veio de Deus, independente de quem foi o instrumento que Deus, quem foi o discípulo do Senhor, que foi utilizado para escrever essa carta. Foi Deus que inspirou, e a mensagem dela é poderosa. É profunda. Segundo os estudiosos, é a carta mais difícil de se compreender do Novo Testamento. Ela é muito cheia de detalhes e muito cheia de afirmações assim muito profundas que a gente precisa prestar bastante atenção para poder entender a riqueza que a carta dos Hebreus traz para a nossa vida. E aqui, nessa porção que nós lemos, nós vemos o foco do autor em falar sobre fé, né? Sobre a fé e seu efeito na vida daqueles que a possuem. Porque na vida cristã, meus irmãos, tudo é pela fé. Na nossa vida de caminhada com Jesus, absolutamente tudo é pela fé. E o capítulo, então, aqui se inicia com a definição de fé. Diz aqui que a fé é a certeza de coisas que se esperam. E quando a gente fala aqui de certeza, a palavra grega que é usada aqui é a palavra hipóstasis, que significa
materialização. É uma expressão que é usada, né, principalmente pelos filósofos gregos, e às vezes de uma maneira técnica, para designar alguma coisa, alguma ideia que pode se tornar palpável, ou alguma coisa referente à matéria. Então, quando o autor usa essa palavra aqui, que é traduzida como certeza, no sentido realmente de algo que você não vê, mas se materializa. É algo que não está diante de você, mas pode ser palpável. Então, é a certeza, é uma materialização daquilo que se espera, né? E a convicção, ou como diz algumas traduções, prova daquilo que não se pode ver, daquilo que você não está vendo, mas você tem algo como prova. Ou seja, meus irmãos, eu gosto da definição de fé como confiança. Podemos resumir isso como confiança. E o que eu acho interessante é que muitas vezes a gente tem mais fé num aplicativo de celular do que em Deus. Quer que eu te prove o que eu estou te falando? Quando você pede um motorista de aplicativo, você já descansa da sua pressa. Não, estou tranquilo, eu já acessei aqui o Uber, o 99, ou seja, lá que aplicativo que você pode utilizar, você já descansa, porque aparece aquela mensagenzinha, né? Sua condução está a caminho. Né? Aí você já fica tranquilo, não é verdade? Mas você não consegue muitas vezes, nós, a gente, ser humano, né? Todos nós não conseguimos ter a mesma tranquilidade quando a gente coloca a nossa necessidade para Deus. A gente fica tranquilo quando a gente coloca ali para o aplicativo ali de condução a nossa necessidade de ir para algum lugar, né? A nossa necessidade de se locomover rápido, mas a gente não consegue ter, muitas vezes, essa mesma tranquilidade quando a gente apresenta a nossa necessidade para Deus. Eu sou uma pessoa que confia muito em GPS. Lembro uma vez, num acampamento, vi o pastor Eduardo pregando sobre uma vez que ele disse que não ouviu o GPS e se perdeu por não ouvir o GPS, assim como muitas vezes a gente não escuta a Deus, né, na palavra dele, se perde. Comigo, pastor, algumas vezes já aconteceu o contrário. Eu já confiei demais no GPS e fui parar em alguns lugares, assim, direções opostas. Né? E muitas vezes eu confio mais no GPS do que em Deus. Muitas vezes a gente confia mais nesses recursos humanos, nessas coisas, do que em Deus. Né? Porque um aplicativo humano pode falhar, um GPS pode falhar, pode se confundir, pode dar um bug, pode travar, mas Deus não trava, Deus não se confunde, não tem bug com Deus, Ele está sempre atento à nossa necessidade, Ele está sempre atento ao nosso clamor. Então, fé é confiança. E no versículo 6, nós lemos aqui que o autor diz que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra que é traduzida como agradar, tem a conotação de ser ou produzir algo aceitável. Então, poderia também ser traduzido aqui que sem fé é impossível se produzir alguma coisa que seja aceitável ou que satisfaça verdadeiramente a Deus. Essa conotação aqui que traz essa expressão. E aí, continua, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Ou seja, além de confiar que Deus existe, quem se aproxima de Deus deve confiar que ninguém busca Deus em vão. Você confia nisso? É exatamente o que está dizendo aqui. Se você quer ser aceitável a Deus, se você quer produzir algo que Deus aceite, se você quer ser alguém que a sua vida produza alguma satisfação a Deus, você tem não somente que crer que Ele existe, mas você tem que confiar que quando você o busca, a busca a Deus nunca é em vão. Algum retorno a gente tem. Alguma resposta de Deus a gente tem. Quando a gente se aproxima de Deus, algum retorno a gente vai ter. O problema é que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, porque não é aquilo que a gente esperava.
porque não é aquilo que a gente desejava, mas algum retorno a gente tem de Deus. Ninguém busca a Deus em vão. Né? Orar não são palavras ao vento. Quando nós buscamos a Deus, nós não estamos apostando em uma vaga possibilidade, mas nós estamos vivendo uma realidade. Eu lembro uma vez de uma ilustração que eu ouvi, de uma pessoa, um menino, que sempre chegava para a tia dele e dizia assim: tia, eu quero bala. E ele estendia a mão e aquela tia pegava um punhado de balas e colocava na mão dele. E ele sempre fazia isso. E um dia ela olhou para ele e falou assim para ele: sobrinho, você consegue ir até ali, abrir o pote de balas e pegar? Por que você sempre me pede? Aí ele falou assim: tia, acontece que a sua mão é bem maior que a minha. Então, quando eu estendo a mão para você, eu recebo uma porção bem maior do que o que eu conseguiria pegar. A gente precisa aprender a se aproximar de Deus, né? Como esse sobrinho da ilustração se aproximava da tia. Né? Ele confiava, não, eu não vou conseguir pegar o suficiente que a mão dela, que é bem maior, vai conseguir me dar. Então, a gente precisa aprender a agir assim com Deus, confiar que o que vem de Deus é melhor. Que o que vem de Deus é melhor do que aquilo que a gente poderia produzir. Isso é fé. Isso é fé. Ele tinha aquele sobrinho tinha aquela confiança na tia. E assim tem que ser a nossa confiança em Deus. E se nós queremos, então, ser agradáveis a Deus, nós devemos nos colocar sempre diante dele nessa convicção. Agora, vamos lá para o versículo 4. No versículo 4... diz aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta de Abel foi aceita em detrimento da oferta de Caim. Sabe por quê? Porque foi fruto de fé. Por isso que foi aceita. Os dois tiveram o ato de ofertar, mas um fez movido por fé, o outro não. Então, aqui nós temos um claro exemplo. Tudo que nós oferecemos a Deus tem que ser fruto de fé, para que seja aceitável. Nós vemos Jesus em seu ministério entre nós, todo o tempo falando sobre fé. Quando ele atendia alguém, ele dizia: seja feito conforme sua fé. Sua fé te salvou. Então, meus irmãos, tudo é pela fé. Nós vemos os discípulos de Jesus vendo isso, chegando para ele dizendo: mestre, aumenta-nos a fé. Quantas vezes Jesus não repreende os discípulos dizendo: homens de pequena fé? Né? Eu lembro do pastor Elias brincando, dizendo: esse aqui era um bully, né? Porque Jesus dizia: homens de pouca fé. Né? Uma brincadeirinha que a gente faz no meio dos pastores. Né? Por quê? Porque eles não tinham fé suficiente para ver coisas maiores do que o que eles estavam vendo. Uma vez os discípulos não conseguiram expulsar um demônio e chegaram para Jesus, levando a situação, e Jesus fala: que pequena fé. Tiago 1, de 5 a 8, nos faz uma séria advertência. Nós lemos aqui, Tiago 1, de 5 a 8. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia diz aqui muito claro: se você não tiver fé, não pense que receberá do Senhor coisa alguma. Então, a fé é essencial para o nosso relacionamento com Deus, para uma caminhada frutífera com Deus. Não adianta buscar nada de Deus sem fé. E olhando, então, para alguns exemplos do texto, já vimos aqui o exemplo de Abel,
Nós vemos isso com clareza nos exemplos que são citados. A fé da qual o texto nos fala tem as características de uma fé que, primeiro, se evidencia numa vida com Deus. Olha aqui como diz no versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado, a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque viveu a fé. A vida dele foi uma vida de fé. Acabamos de ver, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível viver uma vida aceitável a Deus, produzir qualquer coisa aceitável a Deus. E Enoque viveu isso plenamente. Sua vida foi de tal forma aceitável a Deus, porque diz lá em Gênesis que andou Enoque com Deus. E Deus o tomou para si. O que nós podemos, então, entender sobre andar com Deus? Andar com alguém é o quê? É ter comunhão, é ter proximidade. Então, quando a Bíblia diz que andou Enoque com Deus, está dizendo aqui, Enoque teve tamanha comunhão com Deus, andou em tamanha comunhão, andou de tal forma na presença de Deus, na companhia de Deus, que Deus levou ele embora para si, para não ver a morte. A primeira coisa que a gente precisa pensar para ter comunhão com alguém é o quê? É buscar se aproximar. Tiago 4,8 diz, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O que está dizendo aqui? Tenha a iniciativa de se aproximar de Deus, e Deus vai responder a essa iniciativa, se aproximando de cada um de nós. E como que nós fazemos isso? Buscando a Deus em oração, em vida de santidade, porque também para a gente ter comunhão com alguém, a gente precisa buscar se aproximar e também buscar ter atitudes que não nos afastem. E está lá em Isaías 59:2, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, nós devemos buscar a Deus em oração, na presença, nos cultos, né, na comunhão dos irmãos, naquilo que nós chamamos de meios de graça, né, buscar a leitura da palavra de Deus, não somente de uma maneira mecânica, mas buscar ouvir a voz de Deus. Tudo isso nos aproxima de Deus, mas o pecado nos afasta. E nós precisamos buscar uma vida de obediência, uma vida de santidade. Quando eu vejo dizer aqui que andou Enoque com Deus, de maneira que Enoque o levou para si, eu vejo um homem santo, um homem que buscava andar em obediência a Deus, que buscava em andar no padrão de santidade de Deus. Com certeza, Enoque era alguém que se destacava pela sua fidelidade a Deus. Ele buscava honrar a Deus com a sua vida. Com certeza, Enoque era daquelas pessoas que as pessoas o olhavam, o viam e viam lá diferença na vida dele. Viam retidão, viam exemplo de vida. Tudo que nós fazemos quando buscamos a presença de Deus pelo meio que Ele nos ensina a buscá-lo, nos aproxima dEle. E andar com Deus, como eu já falei, é andar em obediência plena. No versículo 8, nós lemos aqui, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Abraão não teve nenhuma reserva em obedecer quando Deus disse para ele, Abraão, sai de onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Deixa teus parentes, deixa tudo para trás e eu vou te levar para um lugar que eu tenho para você. Abraão não pensou duas vezes. Ele foi conduzido para onde? Para um lugar, para a terra que mana leite e mel. Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Isso é vida com Deus. Isso é vida pela fé. Nós só podemos gerar uma obediência real pela fé. Quando eu confio que o que Deus está mandando é o melhor. Eu só obedeço plenamente, não somente quando eu me disponho a mecanicamente obedecer um mandamento de Deus, porque quando eu faço isso, obedeço apenas de uma maneira mecânica, tudo bem, vou fazer o quê? Está escrito, vou obedecer. Mas aí
essa obediência acaba sendo uma obediência falha, porque em algum momento, eu vou acabar esquecendo desse compromisso da obediência. Em algum momento, eu vou falhar. Na verdade, a gente sempre vai falhar em algum momento, mas as falhas se tornam mais frequentes quando a obediência é mecânica, mas quando a obediência é fruto de fé. Eu tenho um combustível a mais para obedecer. Quando eu sei que aquilo que Deus ordena para a minha vida é o melhor. É o melhor. Quando aquilo que Deus ordena para mim, no meu casamento, Deus me ordena a ser fiel à minha esposa, e eu vou obedecer não somente pelo temor de pagar o preço da desobediência, mas quando eu creio, Deus ordena que eu seja fiel, porque é o melhor para a minha vida, porque assim eu vou viver a verdadeira felicidade no meu casamento. Aí a minha obediência vai ser uma obediência que se aproxima da perfeição. Quando eu sei que eu devo ser honesto, não somente pelo temor que Deus permita que alguém descubra a minha desobediência e eu pague o preço disso, mas porque eu creio que, sendo honesto, eu estou vivendo plenamente o padrão da retidão de Deus para a minha vida, que eu estou vivendo o melhor, que é melhor perder coisas desse mundo por ser honesto e agradar a Deus e viver na presença de Deus, do que qualquer ganhozinho, né, de qualquer milhãozinho ganho de maneira desonesta, que não se compara a ter a paz de viver fazendo a vontade de Deus. Muitas vezes o ser humano se corrompe por muito pouco, né, por qualquer milhãozinho de dólares. O que é dinheiro? O que é dinheiro comparado a ter a paz de estar andando com Deus, de ter a alegria que eu estou andando de mão dada com Deus, né? Que perante os homens eu posso ter pouco, mas diante de Deus eu tenho o suficiente. Eu tenho Deus na minha vida, que não tem dinheiro que possa comprar. Então, a nossa obediência verdadeira, a essência da nossa obediência é fruto da fé. Sabe por quê? Porque quando a gente não obedece pela fé, a gente, como eu já falei aqui, a gente tem aquela obediência pro forma, mas a gente muitas vezes vai achar maneiras de me convencer que eu estou desobedecendo, mas não estou exatamente desobedecendo. Eu estou dando, né, a minha esposa, a Carol, que está aqui, ela gosta de citar para mim um texto, né, que chama muita atenção dela, quando Jesus repreende lá os fariseus, que fala que eles jeitosamente arrumavam um jeito de parecer que estavam obedecendo, mas na verdade estavam desobedecendo. Por quê? Porque a obediência dos fariseus era pro forma, não era uma obediência que vinha de uma fé verdadeira. Então, se nós queremos viver a verdadeira obediência aos mandamentos de Deus, nós devemos obedecer, não de maneira mecânica, mas falando, não, Deus ordenou isso, porque é o padrão dele, é o melhor. Esse é o caminho da felicidade, não é o que o mundo me oferece, não é o que o diabo me oferece, que vai me fazer feliz. Pode me dar uma falsa ilusão de felicidade, mas felicidade verdadeira eu vou ter quando eu sigo a palavra de Deus, quando eu sigo o propósito de Deus, quando eu sigo o padrão estabelecido por Deus, né? Não existe vida com Deus sem obediência verdadeira. E a obediência verdadeira, ela é fruto da fé. A fé que nós devemos ter, essa fé, ela gera perseverança. Olha aqui o versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Noé nunca havia visto chuva, assim como ninguém naqueles dias, e recebeu uma palavra de Deus para construir uma arca, porque ia vir chuva e muita chuva. Ia haver um grande dilúvio na terra, e ele se preparou nessa espera por 120 anos, crendo, obedecendo e avisando do que aconteceria, porque a Bíblia diz que Noé, ele foi pregador da justiça nos seus dias. Eu fico imaginando Noé ali por 120 anos ali, trabalhando com a sua família na construção daquela grande arca e dizendo, pessoal,
Se preparem, porque Deus vai destruir a humanidade. Se preparem, porque Deus vai mandar um dilúvio, e daquilo que a gente está vendo aqui, tudo vai ficar debaixo d'água. E eu fico imaginando o deboche. Eu fico imaginando o escárnio. Eu fico imaginando as piadinhas que devem ter feito com Noé. Noé está maluco, gente. Dá ouvido, não. Esse homem aí já está passado aí, ó. De onde que ele tirou que vai cair um monte de água do céu? De onde que ele tirou isso? E quantas vezes a gente, na nossa vida cristã, não passa por isso, não é verdade? Quem aqui nunca sofreu algum tipo de piada de mau gosto, de deboche, algum tipo de perseguição mais que velada por ser cristão? Quem aqui nunca passou por isso, levanta a mão. Quem aqui nunca foi alvo de piada? Na escola, no trabalho, na vizinhança, na família. Não é verdade? E por que a gente suporta isso? Pela fé. Porque nós sabemos que, apesar da opinião dos outros, nós cremos na verdade de Deus. Nós recebemos o Evangelho. Nós estamos no caminho certo. Quantas vezes nós não encontramos inúmeros obstáculos para cumprir nosso chamado, exercer nosso ministério, e não é qualquer dificuldade, não, as dificuldades são grandes, e se não for pela fé, ninguém persevera. Tiago 1, versículos 2 e 3 diz: meus irmãos, tenham por motivo de alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Perseverança é fruto da fé. Então, Noé, vendo ali o tempo passar e nada acontecer, ao discreto das pessoas, né? Sabe-se lá se não aprontavam algumas com ele lá, se não tentavam dificultar o trabalho dele construindo a arca, por pura perseguição, por puro deboche, mas ele perseverou. Ele perseverou e ele passou 120 anos trabalhando duramente. Ele passou 120 anos anunciando o que Deus havia dito para ele. E ele não esmoreceu. E ele cumpriu. E ele esperou 120 anos para ver a palavra de Deus se cumprir. Nós só insistimos, meus irmãos, nós só permanecemos em alguma coisa se nós tivermos um fundamento para isso. E ainda mais quando parece tudo dando errado. Sabe aquele momento que parece que tudo dá errado? Que tudo coopera, né, para ser contrário? Só permanece quem tem um motivo para permanecer, um motivo para se apegar. E a fé é o nosso motivo. A confiança na visão que Deus nos dá. A confiança naquilo que Deus tem para a nossa vida. A confiança em quem Deus é e no que Ele faz. É que nos faz permanecer no foco. A fé, ela produz perseverança. Todos os homens e mulheres de Deus que perseveraram até o fim, foi por quê? Porque tiveram fé. Essa fé, meus irmãos, enxerga além das circunstâncias. Versículo 12. Olha como nós vemos aqui no versículo 12. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Notem, meus irmãos, essa palavra aqui. Como que a Escritura fala de Abraão? Um homem praticamente morto. Caso perdido. A figura de Abraão é aquilo que a gente pode dizer, caso perdido. Como que um homem com 100 anos vai gerar filhos? Um homem com 100 anos, e a esposa dele já tinha passado os 90. Nunca tiveram filhos. Como que alguém vai dizer, esse casal vai ter filhos? Vão ser os pais de uma grande nação. É o tipo de coisa que a gente faz analogia com situação que a gente fala agora, já não tem jeito, já passou o tempo. É caso do que tivesse que acontecer, teria acontecido lá no passado. Abraão, que se chamava Abrão, que significa pai exaltado,
Naquela época, o nome era algo que tinha muito a ver com o caráter da pessoa, com algo ligado à natureza da pessoa. E eu fico imaginando, quem sabe se Abraão não sofria também alguns deboches, alguns bullying. Dizia, ali o Abraão, né, o pai exaltado, que não é pai de ninguém, que não tem filho nenhum, sabe-se lá... Naqueles dias, para uma mulher ser estéril, não ter filhos, era motivo de vergonha, era motivo de humilhação. Então, sabe-se lá o sofrimento de Sara. Sabe-se lá os constrangimentos que ela e Abraão não passavam no meio das pessoas por causa disso. E Deus ainda muda o nome de Abrão para Abraão, porque ele seria pai de muitas nações. Um homem de 100 anos poderia gerar um povo? Sara, sua esposa, com 90 anos, poderia engravidar e dar à luz? Humanamente, isso seria impensável. Quantas vezes nós não estamos diante de coisas que podem ser consideradas praticamente mortas, como Abraão? Aos olhos humanos, só restava a Abraão esperar a morte. Já era câncer e enfado. 100 anos. Quem hoje vive até os 100 anos? Dá para contar nos dedos. Pela fé, ele não olhou para a sua idade avançada e nem da sua esposa, mas confiando em Deus, tornou-se pai de nações e é considerado pai da fé. Se nós lemos mais adiante, no versículo 19, olha só o nível da fé de Abraão. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Depois que Deus o deu Isaque, o filho da promessa, ele já havia tido Ismael com a escrava para tentar apressar a promessa de Deus, né, cometeu um erro ali, e houve alguns problemas por conta disso, mas depois Deus o concedeu Isaque, o filho da promessa. E depois, Deus fala para Abraão, me oferece o teu único filho. Me oferece Isaque. Deus pediu o filho da promessa. E o que aconteceu? Abraão obedeceu. Por que ele obedeceu? Porque ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Ninguém naquela época devia ter visto um morto ressuscitar. Devia ter visto um milagre desse nível. Mas Abraão confiava tanto em Deus que se dispôs a fazer isso. E a história a gente conhece. Deus não permitiu que ele sacrificasse seu filho. Mas testou a sua fé. E Abraão foi aprovado, se tornou o pai da fé. Porque ele falou, tudo bem, o Senhor deu a promessa. Então, se ele permitir que eu tire a vida do meu filho, ele vai trazer de volta dentre os mortos. Meus irmãos, isso é fé. Isso é a fé que não olha para as circunstâncias. Não existe, para quem tem essa fé, não existe, não tem solução. O que não falta são pessoas, meus irmãos, para nos desmotivar no meio da dificuldade, no meio da tribulação, não é verdade? O que não falta é gente trazendo comentários depreciativos, comentários pessimistas, né? Podia ter dito para ele, Abraão, se Deus tivesse que te dar um filho, já teria dado, agora já passou o tempo. Às vezes Deus poderia até querer fazer isso, mas sei lá, você demorou demais, você errou em alguma coisa. O que não falta, meus irmãos, quem nunca escutou algum comentário dessa natureza aqui? Levanta a mão. Sempre tem alguém para nos desmotivar. O problema é que, muitas vezes, o problema é a nossa contagem de tempo. A gente não consegue ter essa fé porque a nossa contagem de tempo é o nosso limitador. Ou seja, a nossa pressa. A nossa pressa é que limita a nossa fé. A contagem de tempo de Deus não é a nossa. Deus deu uma promessa para Abraão, mas demorou vários anos para se cumprir. E se cumpriu num tempo, como diz a Bíblia, Abraão praticamente morto, ou seja, alguém que com a idade que ele estava, ninguém já esperaria mais nada ali, nem ele, se fosse olhar com os olhos humanos, esperaria mais nada. E aí Deus vem e surpreende. Porque Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus que não se limita ao nosso padrãozinho de tempo, nossa contagem de tempo. Eu falo essas coisas para vocês e procuro não olhar aqui em direção da minha esposa.
tá? Porque eu sou uma pessoa que eu lido muito com esse tipo de coisa. E eu sei que em algum momento ela vai me lembrar dessa palavra que eu estou pregando aqui. Porque eu sou uma pessoa que às vezes eu luto com essa ansiedade, né? Às vezes eu sou meio apressadinho, sou meio impaciente, né? Porque eu sou humano, né? Mas isso serve para todos nós. Uma coisa é verdade, pastor Eduardo, quando a gente às vezes prega um sermão, a palavra primeiro cutuca a gente, não é verdade? Né? Uma coisa que geralmente cutuca a gente também. Eu sou uma pessoa que também precisa aprender muito disso. Deus não está limitado à nossa contagem de calendário, à contagem do nosso relógio, ou ao nosso desespero pessoal. Eu quero que aconteça logo, eu quero experimentar isso logo, eu quero ver isso logo, eu quero resolver isso logo. Como eu falei no começo, a gente tem mais paciência para esperar no aplicativo do Uber do que para esperar no Senhor. Porque se a gente recebe um positivo ali, que o motorista está vindo, a gente descansa. Mas a gente não consegue descansar quando a gente leva uma situação para Deus. Romanos 4,18 diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Meus irmãos, esperar contra a esperança. É difícil? É. Mas é um exercício que nós vamos ter que fazer muitas vezes. Eu não sei quantos aqui conhecem o testemunho da Genele Guzman Macmillan. Existe, inclusive, alguns documentários sobre isso, mas eu conheci o testemunho dela lendo o livro do pastor Jim Cymbala, Oração que Vence Barreiras. Ela foi resgatada dos escombros das Torres Gêmeas. Ela foi a última pessoa resgatada com vida do World Trade Center. Foi a última. Depois dela, ninguém mais foi resgatado com vida. Ela era de família cristã, mas ela conta no seu testemunho que ela nunca viveu conforme a fé que aprendeu na sua família. Ela estava distante do Senhor. E vivia a sua vida do seu jeito. E, de repente, ela trabalhava lá no World Trade Center, e aí, de repente, ela viu a explosão. O primeiro avião atingiu a primeira torre. E aí ela foi descer pelas escadas, e ela estava no 13º andar, e ela parou para tirar os sapatos. Ela estava de sapato de salto alto. E simplesmente ela sentiu o chão desabar. E, de repente, ela estava sob os escombros, com as pernas esmagadas, com um braço preso, com parte do rosto queimado, com a boca e as narinas cheias de poeira. E apenas um braço ela conseguiu colocar para fora de uma fresta. E assim ela ficou por 27 horas. E nessas 27 horas ela disse que lembrou de Deus. E ela orou. E falou para Deus que se ele a livrasse, né, ela ia viver aquela vida que ela tinha desprezado. Que ela ia, a partir de agora, ela ia fazer as coisas direito, porque tudo aquilo que ela tinha aprendido, ela não tinha seguido. Ela pediu essa chance para Deus. E ficou ali, só restou para ela esperar. E como podia pedir ajuda? E ela escutou, então, um barulho de como se fosse um caminhão manobrando. E escutou o barulho de pessoas. E aí ela começou, com uma força que ela podia pedir ajuda, e ela escutou alguém que disse: tem alguém aí? E ela falou sim, e disse o nome dela, e disse que essa pessoa viu então a mão dela e segurou na mão dela. E disse para ela o seguinte: vai ficar tudo bem. Eu não vou soltar a sua mão enquanto você não sair daí. E disse que então ela foi, e disse para ela assim: o meu nome é Paul, e eu vou segurar a sua mão enquanto você não sair daí. Então resgataram ela, tiraram ela, e ela ficou internada por 5 semanas. E ela tentou descobrir quem era o Paul que segurou na mão dela. E ela disse que a resposta foi sempre a mesma: não tinha ninguém na nossa equipe chamado Paul. Não tinha nenhum Paul ali. Ela escreveu um livro. Eu quero, inclusive, ver se existe esse livro em português, intitulado Um Anjo nos Escombros.
porque ela crê, eu também creio, eu também não duvido, que foi um anjo do Senhor que chegou ali e segurou na mão dela. Ela foi a última pessoa resgatada com vida. Tem documentário, inclusive parece que no Star Plus tem um documentário contando a história dela, mas já faz uns 10, 12 anos que eu conheci essa história, porque eu li no livro do pastor Jim Cymbala. E sabe o que é isso? É esperar contra a esperança. É quando está praticamente morto. É quando não tem mais jeito. Confiar que Deus pode fazer alguma coisa. E que Deus faz. Eu fico imaginando como que eu teria ficado se eu tivesse sobre aqueles escombros. Eu acho que eu estaria desesperado, com dor de queimadura, com a dor das pernas esmagadas, na escuridão total, sem nenhuma esperança, com tudo aquilo em cima de mim. Eu fico imaginando a agonia que essa mulher deve ter sentido. Mas essa agonia a gente sente muitas vezes não ali, muitas vezes a gente sente essa agonia na nossa alma, nas tribulações do dia a dia. Muitas vezes a gente sente essa agonia na nossa alma, com situações que parecem sem solução na nossa vida. Mas o mesmo Deus que cuidou dela, o mesmo Deus que atendeu Abraão, é o mesmo Deus que cuida de nós. Basta que nós olhemos para Deus e não para as circunstâncias. E aí no versículo 13, nós lemos aqui: todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essas pessoas que são citadas aqui no livro de Hebreus, eles não viram de perto, não tocaram, mas viram com os olhos da fé, como se tivessem vendo, como se estivessem tocando, como se já tivessem recebido aquilo que Deus prometeu. Abraão não viu a grande nação que a sua descendência se tornou, mas ele não viveu no meio do povo de Israel, no meio da grande nação, mas ele viu o começo do cumprimento da promessa. Ele viu Deus fazendo. Todos os que receberam as promessas viram, pela fé, tomaram posse como já tivesse realizado. Assim é a promessa de Deus para todos nós que temos fé em Jesus. Nós somos peregrinos, como eles eram peregrinos, nós também somos peregrinos aqui nessa terra, mas em Jesus nós temos a certeza do lugar que está reservado para nós no céu. Eu sei que se eu morrer, eu vou para o céu. Por quê? Por mim não, por minha causa não, por minhas obras não, mas por aquilo que Jesus fez por mim. A fé é o meio pelo qual, meus irmãos, nós desfrutamos daquilo que Deus tem para nós. Jesus constantemente exortava seus discípulos a viverem em fé. Todos aqueles que Deus põe como exemplo para nós são exemplos de pessoas que viveram essa fé. Precisamos, dia após dia, crescer em fé. O que nos falta mais na vida com Deus? O que falta mais para você hoje na sua vida com Deus? Você pode desfrutar pela fé, você pode receber pela fé. Mais perseverança? Olha mais para Deus do que para a circunstância? Anda mais em obediência? Tudo pela fé nós podemos receber. Eu quero convidar você nesse momento a orar. Eu não vou fazer um apelo específico para ninguém vir aqui no altar, porque eu entendo que essa palavra é para todos nós. Então eu convido você a se colocar de pé agora. E eu convido você a colocar diante de Deus o que falta você viver a mais pela fé. Aonde a sua fé, você entende, não, a minha fé está deficiente aqui nessa área. Eu quero convidar você a colocar isso diante de Deus. E nós vamos também, como um todo, clamar a Deus, para que Ele nos ajude a crescer em fé. A que Ele nos dê mais e mais fé, para que nós possamos enxergar Ele mais e mais na nossa vida. Para que nós podemos ter certeza que Ele está segurando na nossa mão e possamos avançar na nossa vida cristã, na nossa vida com Deus. Vamos orar.